Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente e eu tô aqui para comentar esse jogo extremamente frustrante entre Corinthians e Atlético Paranaense que aconteceu lá no Paraná e que acabou em um empate extremamente melancólico, porque o Corinthians podia ter levado esses 3 pontos para São Paulo, né? E antes de comentar sobre esse jogo, eu gostaria de pedir, por gentileza, que você se inscrevesse no nosso canal, curta nosso vídeo e compartilhe esse vídeo também com os corintianos e corintianas que você conhece, certo? Pessoal, é o seguinte, o Corinthians vinha fazendo um jogo equilibrado com o Atlético Paranaense, né? O Corinthians fez um golaço, gol de falta, hoje é algo muito raro, né? Os jogadores têm muita dificuldade de bater faltas, né? Eu acho que é prova da carência técnica que a gente tem hoje em dia, né? O futebol se tornou muito mais físico do que técnico e as raríssimas cobranças de falta que se convertem em gols são uma demonstração disso, né? E o Roger Guedes fez um golaço de falta. Eu nem lembro qual foi o último gol que o Corinthians tinha feito de falta. E Roger Guedes que jogou muito hoje, foi muito brigador, além de um jogador que incomodou a zaga do Atlético Paranaense o tempo inteiro. Ele foi muito brigador, foi muito esforçado, muito raçudo, tem muita personalidade, enfrentou a zaga sem perder a cabeça, né? E ele é um jogador temperamental, que tem personalidade forte, mas que não perde a cabeça a ponto de cometer uma agressão ou fazer alguma bobagem que prejudique o time durante o jogo, né? Como a bobagem que, por exemplo, o Raul Gustavo fez e que eu vou comentar já já, né? Então o Corinthians fez esse golaço com o Roger Guedes, mas nos primeiros 20 minutos o Atlético Paranaense deu até um sufoco no Corinthians e depois o Corinthians retomou novamente o controle do jogo. Ora o Corinthians ia melhor, ora o Atlético Paranaense ia, mas mesmo quando o Atlético Paranaense tinha mais posse de bola e parecia ter mais controle de jogo, não chegava a ser perigoso, né? Corinthians parecia ter a situação ali equilibrada, tranquilizada, e o jogo foi assim até o finalzinho, né? Até ali uns 30 e poucos minutos do segundo tempo, né? Quando o Raul Gustavo vai e faz aquele pênalti absolutamente infantil no zagueiro do Atlético Paranaense. O Raul Gustavo já tinha demonstrado alguma dificuldade durante o jogo. O Raul Gustavo é um zagueiro que ele até tem potencial, mas ele é extremamente precipitado. O psicológico do Raul Gustavo geralmente atrapalha ele nas partidas, né? Seja nesse enfrentamento físico que ele faz com os outros jogadores, desnecessário, que beira a violência em muitas ocasiões, seja em relação à saída de bola, que ele às vezes estoura sem necessidade, ou às vezes tenta um passe sem sentido e acaba entregando a bola para o ataque adversário, algo que sempre gera muito perigo, porque quando um zagueiro perde ali, muito próximo à área, o time sempre está ali, né, suscetível a um contra-ataque perigoso. Então, assim, o Raul Gustavo ele é um zagueiro que tem potencial, mas ele é afetado psicologicamente, né? Ele sempre faz jogadas precipitadas, seja jogadas com a bola ou nessa disputa exagerada com os outros jogadores. E foi isso que aconteceu, né? O zagueiro do Atlético Paranaense recebeu, foi indo para a lateral de costas, ele não oferecia nenhum perigo ao gol do Cássio, ia se afastando da área quando o Raul Gustavo, antes do atacante do Atlético Paranaense sair da área, ele vem que nem um trem desgovernado, atropela o atacante e faz, e faz o pênalti, né? Comete o pênalti quando o jogo já estava completamente sob controle, né? Então, gente, o Atlético Paranaense é um adversário difícil, né? Passou por um momento complicado no começo do campeonato, mas já se reorganizou, é um time que tem um elenco razoável, que vem fazendo inclusive as últimas temporadas de forma muito digna, e é um time difícil de ser batido. Vinha com a invencibilidade aí de 5 jogos e o Corinthians estava conseguindo frear essa invencibilidade dentro da casa do Atlético Paranaense, fazendo um jogo que não era brilhante, mas um jogo controlado, seguro, principalmente depois
do gol do Roger Guedes no começo. Então o jogo estava completamente sob controle. O Atlético, mesmo que fosse ao ataque algumas vezes, não levava grandes riscos e de repente o Raul Gustavo deu de presente ao Atlético no final do jogo um pênalti absolutamente inaceitável, fruto mais uma vez, afirmo aqui, do destempero psicológico do Raul Gustavo. O Corinthians tem uma zaga nervosa, o Gil é mais tranquilo, mas o João Vitor e o Raul Gustavo aqui e acolá se descontrolam. Eu não gosto de jogador que se descontrola. Eu acho que o jogador tem que ter personalidade, ele tem que enfrentar o adversário com dureza, mas em momento nenhum ele pode sair do limite a ponto de prejudicar a equipe. E o Raul Gustavo sempre excede esse limite e fica à mercê de um juiz que pode expulsar, de cometer uma falta como essa dentro da área e prejudicar a equipe. Então, assim, esse abalo psicológico, esse nervosismo, é muito prejudicial ao Corinthians e ele é sempre demonstrado principalmente pelo Raul Gustavo. Então, eu gosto de jogador tranquilo, o jogador tem que ser duro, tem que jogar com seriedade, com objetividade, tem que ser forte psicologicamente, mas tem que ser tranquilo para enfrentar as situações adversas dentro de uma partida. Então esse resultado foi extremamente frustrante porque a gente teve com a vitória durante a maior parte do jogo. O jogo estava sob controle. Então são 3 pontos a menos. A gente está numa corrida contra o Palmeiras, que é um time que dificilmente dá vacilo, que erra pouco, que define seus jogos. Então a gente está nessa corrida pela liderança do campeonato e a gente não pode perder ponto assim pelo caminho de forma completamente infantil. Então o Raul Gustavo hoje assinou a nossa derrota, entregou a rapadura para o Atlético Paranaense. Então, por isso que eu estou indignado, porque na hora que ele fez aquela falta, o juiz marcou a princípio fora da área e depois o VAR indicou que o pênalti tinha sido cometido ali dentro da área. Então, na hora que ele cometeu, eu já tomei um susto, porque eu já vi que foi dentro da área, numa jogada completamente precipitada, exagerada e que não oferecia nenhum risco. Então, assim, tem muita coisa que é para ser criticada nessa partida de hoje. Eu vi a partida pela transmissão promovida pelo Atlético Paranaense, no canal do Atlético Paranaense. Uma transmissão horrorosa, ela não dá informações sobre outros jogos, ela não traz comentários assim minimamente racionais. É uma transmissão extremamente clubista, e esse aqui é um canal que fala do Corinthians, né? Especializado em Corinthians, feito por um corintiano. Mas, pô, a gente tem que admitir quando o outro time joga melhor, ou quando o nosso jogador faz uma falta. Enfim, a gente tem que encarar a realidade. A gente não pode ficar escondendo a realidade em nome do clubismo. Então, a transmissão do Atlético Paranaense é extremamente amadora, clubista, tentando distorcer uma verdade óbvia que qualquer um podia ver, né? Então, sempre tentando colocar o Atlético num nível de superioridade. Quando era falta para o Corinthians, eles diziam que não era falta e sempre ficavam aí criticando a arbitragem em nome de um clubismo completamente irracional. Então, uma transmissão extremamente ruim da TV do Atlético. Isso aí é mais uma coisa que a gente tem que, inclusive, refletir, né? Essas transmissões clubistas, por isso que é importante um jornalismo independente, uma transmissão independente, onde haja comentários e opiniões sobre o jogo feitas de forma independente, né? E tem mais esse aspecto ruim no jogo. Agora tem alguns aspectos também que, né, apesar da frustração, a gente precisa reconhecer, né? O Corinthians mostra um pouco mais de segurança, melhorou um pouco. Hoje o Corinthians, como eu disse assim, conseguiu em vários momentos ser superior a um Atlético Paranaense que é perigoso, que jogava em sua casa e poderia ter muito bem saído com a vitória. Eu acho que hoje está na conta mais desse erro individual do Raul Gustavo, né? Mas o Corinthians apresentou
algumas coisas interessantes, a saída de bola um pouco mais tranquila, o Cássio trocando passes ali com os zagueiros, com os laterais, inclusive a partir desse início bem organizado das jogadas, conseguindo chegar com mais perigo ao ataque. Então isso é uma coisa que o Corinthians melhorou. O fundamento mais básico do futebol é o passe. E o Corinthians vinha pecando muito no passe, assim, inclusive em passes simples, né, entre jogadores que estavam próximos, e isso tem melhorado nas últimas 2 partidas, né? Então isso é um aspecto positivo. Outro aspecto positivo é que o Vitor Pereira fez algumas alterações, mas não fez muitas alterações, né? Ele botou o Gustavo Mantuan na lateral direita, o que eu não gosto muito, porque sacrifica o Mantuan, que é um bom atacante, e ainda faz com que a zaga fique um pouco mais frágil, porque o Mantuan não tem aquela manha de marcar na linha abaixo da qual o lateral faz parte, né? Então eu acho que isso sempre prejudica, mas em nome desse revezamento que ele faz, ele colocou o Mantuan ali no lugar do Rafael Ramos, ele colocou o Cantígio no lugar do Renato Augusto, e isso fez com que o Corinthians ficasse mais frágil, mas a espinha dorsal, a base da equipe foi mantida, então ele fez menos alterações. Eu acho isso importante. Eu reconheço que são necessárias alterações, um revezamento ali para que os jogadores possam descansar entre as partidas, mas eu acho que a cada rodada você fazer uma grande quantidade de alterações torna o time irreconhecível, o time não se entrosa e tem dificuldade de enfrentar os seus adversários, né? E eu acho que o Vitor Pereira entendeu isso e fez mudanças menores para o jogo de hoje. Então isso é outro aspecto positivo e importante. Mas eu acho que num contexto geral o jogo de hoje foi bastante negativo, porque nós poderíamos ter saído com uma vitória importante. Se a gente for pensar assim em uma ideia mais geral, assim, vai lá na casa do Atlético, empata, traz o ponto para casa, tudo bem, mas pelas circunstâncias do jogo, o Corinthians poderia ter saído com essa vitória, que infelizmente ficou pelo caminho em razão de mais uma precipitação do Raul Gustavo. Já havia falado do Raul Gustavo em outros momentos, sobre o nervosismo, e que infelizmente acometeu ele novamente. Então o Corinthians precisa ter tranquilidade, a zaga precisa ter tranquilidade para não cometer esse tipo de excesso, que faz com que a gente saia prejudicado das partidas. A gente não pode esquecer que nós temos aí, nas próximas semanas, Libertadores. A gente vai pegar o Boca, mano. O Boca é o rei da catimba, é o rei da provocação, e a gente precisa treinar o nosso psicológico para estar tranquilos, tanto para desenvolver o futebol dentro de campo, como para manter a razão diante de provocações físicas, de agressões, de xingamentos. A gente precisa manter essa tranquilidade, porque a gente já foi desclassificado de várias Libertadores por causa do nervosismo, por causa da catimba, por cair em provocações alheias. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e que fique essa lição, né? E isso demonstra uma outra coisa, pessoal, uma última observação, como a gente precisa reforçar a nossa zaga. Eu já falei aqui no vídeo anterior, o Corinthians não pode vender o Bruno Mendes e o João Vitor ao mesmo tempo. Já saiu agora à noite o interesse do Sevilha em relação ao João Vitor, né? Então o João Vitor está sendo disputado por vários clubes médios da Europa, Porto, Benfica e agora Sevilha. E o Inter está prestes a comprar o Bruno Mendes, então isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério, porque eu acho que o Gil, pela experiência que tem, pela condição técnica que tem, é um zagueiro que precisa ser mantido. Ele é maduro, experiente, acostumado a momentos decisivos. E eu acho que o outro zagueiro que dá conta de ser companheiro do Gil é o João Vitor. Mas a gente não pode, de repente, vender o João Vitor, vender o Bruno Mendes e ficar com o Raul Gustavo, que até tem potencial, mas que comete muitos erros, e alguns deles têm mais a ver com um fator psicológico do que técnico, né? Então o Corinthians não pode vender ao mesmo tempo, na mesma janela, o João Vitor e o Bruno Mendes, porque a gente vai ficar com um desfalque gravíssimo na zaga, certo?
Pessoal, essa é a análise do jogo de hoje, beleza? Alguns pontos positivos, alguns negativos, né? Eu acho que hoje, inclusive, a gente tem que dar o braço à palmatória. Mais uma vez, o Roger Guedes jogou demais, levou o time nas costas hoje, assim, foi o disparado o jogador mais perigoso, mais agressivo e foi o melhor jogador do Corinthians. Então, esses aspectos são positivos, mas no geral o jogo foi ruim porque nós poderíamos ter trazido a vitória para casa, certo? Então, pessoal, mais uma vez, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente, curta esse vídeo, compartilhe, ative as notificações para ajudar a gente nesse trabalho que a gente está fazendo em relação à cobertura de tudo que acontece com o Corinthians, beleza? Então, pessoal, a gente volta muito em breve com mais sobre o Corinthians. Até mais!